Ela nem sempre vai dizer isso em voz alta, mas o corpo dela vai. Cada olhar, cada expressão, cada pequeno movimento pode revelar muito mais do que as palavras. A grande pergunta é: você está prestando atenção? Seja bem-vindo de volta. Hoje vamos falar sobre algo que a maioria dos homens deixa passar despercebido, mesmo estando bem diante dos seus olhos todos os dias: a linguagem corporal feminina. As mulheres raramente demonstram atração de forma totalmente direta. Em vez disso, elas enviam sinais silenciosos, poderosos e profundamente ligados à psicologia. Se você aprender a interpretar esses sinais, começará a enxergar o que sempre esteve diante de você. Antes de começarmos, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos aos sinais. O primeiro é a mordida nos lábios, um convite silencioso. Imagine a situação. Você está conversando com ela, talvez fazendo uma brincadeira ou apenas falando sobre algo simples. De repente, ela morde discretamente o lábio inferior. É um gesto rápido, quase imperceptível, como se ela nem tivesse percebido que fez isso. A maioria dos homens ignora esse detalhe. Mas a verdade é que esse comportamento raramente acontece por acaso. Estudos da psicologia mostram que, quando existe atração, o fluxo sanguíneo nos lábios aumenta, fazendo com que eles pareçam mais cheios. Morder os lábios, passar a língua ou fazer um leve movimento com eles pode ser uma forma inconsciente de aliviar a tensão emocional daquele momento. Nem sempre é algo intencional. Às vezes, ela está apenas tímida. Em outras, tenta esconder o que está sentindo. Mas, naquele pequeno instante, a atenção dela já mudou. Talvez ela já não esteja totalmente concentrada na conversa. O foco dela pode ter se voltado para você de uma maneira diferente. Pense bem. Por que alguém morderia os lábios justamente enquanto sorri ou no momento em que os olhares se encontram? Muitas vezes é um reflexo natural do corpo. Quando você percebe esse tipo de sinal dentro do contexto certo, entende que ela pode estar demonstrando um interesse que ainda não colocou em palavras. O segundo sinal é o toque, um gesto de aproximação. Vamos ser sinceros. As mulheres normalmente não começam a tocar em um homem sem motivo. Mas quando existe interesse, o contato físico costuma surgir de forma espontânea. Tudo começa com pequenos gestos. Ajeitar a sua gola, tirar um fiapo da sua roupa, tocar no seu braço enquanto ri ou encontrar uma desculpa para encostar em você. Para você, pode parecer algo totalmente casual. Para ela, muitas vezes é uma forma de perceber como você reage. Os psicólogos explicam que a oxitocina, conhecida como o hormônio da conexão, aumenta a sensação de proximidade entre duas pessoas. E essa proximidade frequentemente aparece através do toque. Observe com atenção. Ela toca mais em você do que nas outras pessoas? A mão dela permanece um pouco mais de tempo no seu braço? Ela se aproxima enquanto conversa ou encontra pequenos motivos para diminuir a distância entre vocês? Esses comportamentos nem sempre acontecem por acaso. Em muitos casos, o toque funciona como uma maneira discreta de medir a sua receptividade. Se você reage de forma positiva e natural, ela percebe que existe abertura para uma conexão maior. É como uma conversa silenciosa acontecendo sem que nenhuma palavra seja dita. E quanto mais natural e frequente esse contato se torna, mais claro pode ser o desejo dela de criar proximidade. O terceiro sinal está no movimento dos quadris. Desde muito tempo, a forma como uma pessoa se movimenta faz parte da linguagem da atração. Observe quando ela passa perto de você. Existe diferença entre a maneira como ela anda normalmente e a forma como caminha quando sabe que você está olhando? Às vezes, o balanço muda, os passos ficam mais lentos, o corpo parece se mover com mais leveza.
Na maioria das vezes, isso não é algo planejado diante do espelho. É um comportamento bastante instintivo. Pesquisas sugerem que mulheres podem destacar naturalmente os movimentos do corpo quando estão perto de alguém por quem sentem atração. Os quadris sempre estiveram associados à feminilidade, ao charme e à sensualidade. Muitas vezes, o próprio jeito de caminhar já transmite confiança sem que ela precise dizer absolutamente nada. Quando ela está perto de você, talvez incline levemente o corpo, caminhe de maneira diferente ou simplesmente demonstre uma postura mais descontraída. Tudo isso acontece de forma bastante natural. E quem sabe observar esses detalhes percebe que, muitas vezes, a linguagem corporal comunica muito antes das palavras. O quarto sinal está nos olhos, as verdadeiras janelas das emoções. Você provavelmente já viveu essa situação. Ela olha para você. Você percebe. Ela desvia o olhar. Pouco depois, olha novamente. Os olhos dificilmente conseguem esconder completamente o que sentimos. Quando existe atração, é comum que as pupilas se dilatem de forma involuntária. Isso acontece por uma resposta natural do organismo. Além disso, manter contato visual por alguns segundos pode aumentar rapidamente a sensação de conexão entre duas pessoas. Quando ela sustenta o olhar, quando os olhos passeiam discretamente pelo seu rosto, ou quando você percebe que ela continua procurando você com os olhos, isso pode indicar um interesse maior. O mais curioso é que, muitas vezes, ela nem percebe o quanto isso está evidente. Ela pode tentar parecer distraída, olhar para outro lado ou continuar a conversa normalmente. Mesmo assim, os olhos acabam voltando até você. É como um equilíbrio entre o desejo de demonstrar interesse e a tentativa de manter o controle. Se você souber interpretar esse comportamento dentro do contexto da situação, perceberá que ela pode estar emocionalmente muito mais envolvida do que aparenta. O quinto sinal está nas pernas e nos pés. Esse é um detalhe que muitos homens ignoram, mas que pode revelar bastante. Se vocês estiverem sentados frente a frente, observe discretamente. Ela cruza e descruza as pernas com frequência? Os pés apontam naturalmente na sua direção? Segundo a psicologia, pequenos movimentos repetitivos podem surgir quando existe nervosismo ou expectativa emocional. O corpo libera essa energia através de gestos quase imperceptíveis. Outro detalhe interessante é a direção dos pés. De forma inconsciente, costumamos orientar nosso corpo para aquilo que desperta mais interesse. Se os joelhos e os pés dela permanecem voltados para você durante boa parte da conversa, isso pode indicar que a atenção dela está concentrada em você. O mais importante é lembrar que ela não está pensando conscientemente na própria postura. Tudo isso acontece de maneira automática. O sexto sinal está na voz, a mudança sutil. A atração não aparece apenas através da linguagem corporal. Ela também pode influenciar a maneira como uma pessoa fala. Você já percebeu que o tom de voz dela muda quando conversa com você? Talvez fique mais suave. Talvez fale mais devagar. Ou a voz pareça um pouco mais baixa e acolhedora. Isso também não costuma ser coincidência. Pesquisas mostram que muitas mulheres alteram naturalmente pequenas características da voz quando conversam com um homem por quem sentem atração. Não é algo forçado nem planejado. É uma reação automática. Ela quer que a voz soe mais calorosa, agradável e envolvente. As risadas surgem com mais facilidade e as frases costumam ficar um pouco mais longas, como se ela quisesse prolongar a conversa. E quando ela diz o seu nome, preste atenção. Muitas vezes existe um tom mais suave, um ritmo diferente, quase como se ela estivesse saboreando cada sílaba. A voz dela passa a fazer parte da comunicação emocional. Ela não precisa dizer nada ousado. A maneira como pronuncia palavras comuns já pode se tornar mais envolvente. Se você prestar atenção, perceberá que o corpo dela também se expressa através da voz, aproximando vocês de forma natural, muitas vezes antes mesmo que ela perceba. O sétimo sinal está no cabelo.
um gesto clássico de interesse. Ela mexe no cabelo, enrola uma mecha nos dedos, coloca os fios atrás da orelha ou deixa o cabelo cair suavemente sobre um dos lados do rosto. Pode parecer apenas um hábito, mas a psicologia descreve esse comportamento como um gesto inconsciente de autopreenchimento e cuidado com a própria aparência quando existe interesse por alguém. Ela, sem perceber, chama sua atenção para o rosto, o pescoço e os ombros. Observe com que frequência isso acontece quando ela está perto de você em comparação com outras pessoas. Se as mãos dela parecem sempre encontrar o cabelo durante a conversa, dificilmente é pura coincidência. Muitas vezes, esse comportamento mistura nervosismo, expectativa e interesse. Brincar com o cabelo é uma maneira discreta de demonstrar vulnerabilidade e atenção sem precisar dizer isso em palavras. Às vezes é um movimento quase imperceptível, como colocar uma mecha atrás da orelha. Em outras ocasiões, ela passa lentamente os dedos pelos cabelos, expondo o pescoço de maneira natural. Cada pequeno gesto demonstra que ela está consciente da sua presença. E muitas vezes, essa consciência comunica muito mais do que qualquer frase. O 8º sinal é quando o corpo dela se inclina na sua direção. A atração funciona como um ímã. Quando uma mulher gosta de alguém, é comum que o próprio corpo diminua a distância entre os dois. Observe quando vocês estão em um grupo. Mesmo conversando com outras pessoas, um dos ombros dela fica voltado para você? Quando você fala, ela se aproxima naturalmente, reduzindo o espaço entre vocês? Isso raramente acontece por acaso. Segundo a psicologia, nosso corpo tende a se aproximar espontaneamente daquilo que desperta nosso interesse. Quando ela encurta a distância, demonstra conforto, envolvimento e abertura para aquela interação. Se desejasse manter distância, provavelmente manteria o corpo inclinado para outro lado. Mas quando ela se aproxima, quando reduz esse espaço de maneira natural, está permitindo que você entre no espaço pessoal dela. Essa inclinação é uma forma silenciosa de criar intimidade. É como se, sem dizer uma única palavra, ela demonstrasse que gosta de estar perto de você. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, ela nem percebe que está fazendo isso. O corpo dela já falou antes mesmo das palavras. No fim das contas, a verdade é simples. As mulheres raramente expressam tudo isso de maneira direta. Mas a linguagem corporal pode revelar emoções, interesse e envolvimento através de pequenos detalhes. Cada olhar, cada sorriso, cada toque e cada gesto pode transmitir muito mais do que parece à primeira vista. Quando você aprende a observar esses sinais dentro do contexto certo, começa a compreender melhor a comunicação não verbal e a interpretar as situações com muito mais clareza. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Escreva nos comentários qual desses sinais você já percebeu na vida real. E claro, inscreva-se no canal Olivia Rose, ative o sino das notificações e continue acompanhando nossos próximos vídeos sobre psicologia feminina e linguagem corporal.